Meu nome é Desiel Júlio de Oliveira, sou pastor da Casa de Oração para Todos os Povos, uma igreja protestante, uma comunidade de Londrina, que tem o objetivo de servir as pessoas que estão aqui. Qual a origem histórica da religião? A religião protestante começou com Martim Lutero. Inclusive foi comemorado recentemente, dia 31 de outubro, foi comemorado o dia da Reforma Protestante. Padre Martim Lutero começou a considerar aquilo que ele já tinha aprendido e vivia, e a partir daí, lendo a Bíblia, ele viu que havia contradições. E então, em 31 de outubro de 1517, ele colocou suas 95 teses contra aquilo que ele entendia na Igreja Católica. Ele colocou na porta da capela do Castelo de Wittenberg, e gerando assim então a sua depois expulsão. E nessas 95 teses ele colocava a contradição justamente pelo fato das indulgências e algumas outras coisas, a autoridade papal, algumas outras coisas que tinham a ver com a mudança dentro da doutrina católica. Como e quando a religião chegou ao Brasil? A religião protestante chegou a primeira vez de forma informal, através de viajantes e de colonizadores, ainda nesse período colonial, junto com alguns franceses chamados de huguenotes, né, são reformados da França, e holandeses. Então vieram para conquistaram, chegaram ali na Baía de Guanabara para formar a França Antártica, conhecido na história brasileira, né, junto com o almirante Villegagnon. Então veio ali junto, ali vieram os primeiros protestantes. Mas o primeiro culto evangélico foi feito em 1557. Quais as obrigações dos fiéis em relação à religião? Com respeito à igreja protestante, há um grande número de ramificações da igreja protestante. Então, por aí há uma diversidade de entendimento sobre obrigações. Mas eu creio que é importante deixar claro o seguinte, que a religião evangélica ou protestante trabalha não com a ideia de obrigação, mas com uma ideia de que a pessoa que aceita aquela fé, ela não é obrigada a fazer as coisas, mas ela entende que aquilo é o melhor e ela decide fazer aquilo, não obrigada, de forma obrigada. Então ela entende que aquilo é importante. E se fosse resumir, eu creio que as obrigações, se falarmos dessa forma, estão ligadas ao mandamento maior de Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E as demais coisas vão derivar desse mandamento. Como a religião explica a origem do mundo e da humanidade? A origem do mundo, pela religião protestante ou evangélica, ela é entendida conforme a Bíblia diz. Nós acreditamos no criacionismo, que um Deus criou o universo, criou o nosso planeta, criou todas as coisas, por fim criou o homem para que pudesse cuidar desse planeta. Então a nossa origem, ela começa em Deus. Deus criou o mundo, Deus criou os seres humanos. Quais os valores morais que são repassados pela religião? Os valores morais, eles estão ligados novamente aos 2 mandamentos. Se você pegar um pouco antes, aos 10 mandamentos.
Mas eu creio que quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ali vai estar as condições morais para vivermos. Então, quem ama o próximo, quem ama Deus, ele vai viver para esse Deus, ou seja, vai viver aquilo que Deus quer. Quem ama o próximo, aí ele não vai roubar, ele não vai matar o próximo, ele não vai cobiçar aquilo que é do próximo, ele não vai mentir, ele não vai fazer uma série de coisas que faça o mal para o próximo, nem para si mesmo. Os valores morais do cristianismo, tanto protestante quanto católico, dizem respeito a fazer o bem, a viver, a fazer o melhor pela vida. Então, há uma série de valores morais, mas que se baseiam nesses 2 mandamentos, no mandamento maior de Jesus. Quais são os símbolos sagrados da religião? Principais símbolos sagrados do cristianismo, e aí envolve catolicismo e protestantismo, são a cruz é um principal, a Bíblia, né? Há alguns protestantes que utilizam também aquele peixe, né, que foi muito utilizado no começo do cristianismo, né, e que a forma de se escrever no grego, íctis, seria também um acróstico dizendo Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, alguns utilizam também aí no caso dos protestantes utilizam o peixe também como um símbolo. Quais os principais ritos da religião? Primeiro rito de iniciação, que é o batismo, né? Nós batizamos as pessoas, então é importante que aquele que se converte a Jesus Cristo, ele se batize. Essa é uma ordem de Jesus. O segundo rito importante é a Santa Ceia, onde todo aquele que também se batizou, se converteu a Jesus, participa daquilo que nós chamamos de corpo de Cristo, né, do sangue de Cristo. Essa é a comunhão, é relembrar o sacrifício que Jesus fez e relembrar isso, e isso significa estar em comunhão com Deus e significa estar em comunhão com os irmãos da igreja. Há também, aí não é uma forma ritual, mas que nós também fazemos, é o casamento. Como a religião explica o destino após a morte? O destino após a morte é visto assim. Para nós, há 2 possibilidades de destino após a morte. A pessoa, ela decide qual vai ser o seu destino após a morte em vida. Não há como decidir isso depois. Então, um primeiro destino, e é aquele que Deus quer para todos, seria viver eternamente com Deus, que alguns chamam de céu, né? Mas é viver eternamente na presença de Deus. E isso é totalmente gratuito, está disponível a todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, o segundo destino é a ausência total, ou a ausência eterna de Deus, que é chamado também de inferno. Um lugar de sofrimento, de dor, para aqueles que optaram por não querer aceitar o sacrifício de Cristo, de Jesus. É importante deixar claro que Deus quer que todos se salvem. Deus deixa isso à escolha do homem. Deus chama a todos, mas é o homem que faz essa escolha. É a pessoa que faz essa escolha, o homem ou a mulher. Como a religião explica a desigualdade social, a pobreza e a miséria? A desigualdade social, pobreza ou miséria, elas são vistas como algo que podem ter sua origem na natureza, coisas que acontecem e acabam gerando a miséria, a pobreza, ou também o fator humano que gera a pobreza, a miséria, o preconceito e outros problemas da sociedade. Então, no entendimento de que não é questão de que Deus deixa as pessoas, Deus quer o mal das pessoas, mas Deus deixou isso para que os homens fizessem uns pelos outros. Então aquele que vive, o cristão,
que vive os princípios que Jesus deixou, então se ele vê alguém numa situação de pobreza, de necessidade, é dever dele ajudar as pessoas. Então, volta novamente ao mandamento de amar ao próximo, de ajudar o próximo. Então, essas situações são vistas como oportunidades de nós exercermos a nossa fé. Há um texto no capítulo 2 de Tiago, que ele fala assim, que aquele que tem fé, que mostre também a sua fé através das obras. Nós não fazemos obras, não ajudamos as pessoas para sermos salvos. Nós somos salvos por Jesus. Mas como fomos salvos por Jesus, nós exercemos a bondade uns para com os outros. Então, se todos vivessem esse cristianismo, essa doação, essa ajuda ao próximo, não existiria pobreza, miséria, nós ajudaríamos e haveria um equilíbrio da sociedade. Infelizmente, essa é uma atitude que aos homens é dada a oportunidade de cumpri-la ou não. When waters rise on